O psicólogo responde com o Marcílio Villanova. Agora no YouTube, inscreva-se no canal e ative o sininho para ficar por dentro de nossas publicações. Olá, gente, boa noite. Estamos aqui, mais uma quinta-feira, uma programação O Psicólogo Responde. Nesta noite nós temos um tema bastante relevante, bastante importante para todos. É, na realidade, o tema diferenças sociais. Nós vamos estar hoje falando sobre esse tema para trazer informações para todas as pessoas que têm acompanhado a nossa programação. É muito importante essa utilidade pública, é você estar, na realidade, trazendo conhecimento para que outras pessoas possam ver bem, ver melhor, ter melhor saúde emocional. Nesta noite, para tratar sobre esse tema, eu convidei a minha amiga Camila Carvalho. Camila Carvalho é estudante de enfermagem, está fazendo um projeto de pesquisa acerca da comunidade LGBTQIA+. E nós vamos falar sobre esse tema. Seja muito bem-vinda, Camila, boa noite. Boa noite. Ok. Se apresente para o pessoal, por favor. Tenho como linha a comunidade. E o som. Quem? Não aparece só. Ok. Então deu um probleminha no som aqui do microfone da Camila. Nós vamos ajustar, tá bom? Então, enquanto isso, sejam todos bem-vindos, tá bom? Quero mandar aqui um abraço para todas as pessoas que já estão nos acompanhando aí. Acompanhando através da TV Zaramix, tá bom? Boa noite. E mais uma vez eu quero aqui apresentar a Camila. Apresente-se, Camila, por favor. Boa noite. Como ele falou, me chamo Camila Carvalho, sou estudante de enfermagem, tenho como linha de pesquisa a população LGBTQIA+. E aí hoje a gente vai falar justamente sobre diferenças sociais. Camila, você falou sobre diferenças sociais. Você poderia explicar para as pessoas que estão nos assistindo o que é diferenças sociais? Diferença social é uma coisa complexa, tem de ter as nossas relações humanas. E aí, principalmente em países de desenvolvimento, na verdade, em todos. E aí envolve contexto desde economia, identidade de gênero, educação, crenças, que é a religião, entre outros fatores. As diferenças sociais, na realidade, elas fazem parte, né? Elas fazem parte da nossa sociedade e, de certa forma, muitas pessoas não aprenderam a conviver com outros, não aprenderam a conviver com o diferente. Então, é justamente sobre esse aspecto, Camila, que nós queremos trabalhar nesta noite, esse tema, acerca de preconceitos também. É isso? A ideia de ser diferente ou do diferente muitas vezes não é aceita pela sociedade, porque a sociedade acaba padronizando, não é isso? E dentro do teu projeto de pesquisa, como você trata essa ideia das diferenças, essa ideia da ideologia de gênero, tá? Trabalhando sobre isso, a ideia de ideologia de gênero, como a sociedade vê as pessoas, as diferenças. A sociedade trabalha com isso e como é a aceitação da sociedade. Ultimamente, nos meus estudos, é muito observado em todos eles
em estudos muito recentes, justamente essa questão do preconceito da sociedade, e que é justamente como você falou, a sociedade criou um padrão normativo que não deveria ter, porque se precisasse de um padrão normativo, a gente faz cor do cabelo, roupa, tudo. E aí é justamente isso. O meu foco é muito maior para a área da saúde. E aí o que me fez pesquisar sobre isso foi justamente quebrar os preconceitos, principalmente por profissionais de saúde. Porque, para mim, no meu ver, ambiente de saúde, não só de saúde, como qualquer outro lugar em que um ser humano esteja, tem que ser um lugar confortável. E a partir do momento que ele se torna confortável, isso pode trazer agravos à saúde. Então você entende, Camila, na sua pesquisa, que até mesmo entre os próprios profissionais de saúde existe essa ideia do preconceito? Eles Sim. não sabem lidar com as diferenças? Não, Alguns. eles... quando se trata de LGBT, eles não sabem a diferença das siglas. Isso é um absurdo, porque a gente tem uma política, já tem 11 anos, que ela foi formulada pelo Ministério da Saúde, e que ela deveria estar em prática, porém ela não está sendo aplicada. E aí a gente tem um número muito reduzido no serviço de saúde, principalmente em atenção primária, de procura do serviço dessas pessoas para atendimento, sendo que a nível primário, que é uma coisa básica. Entendi. Então, a gente entende na sua pesquisa que precisaria de mais capacitação para alguns profissionais para lidar com o público. É isso? Justamente isso, que esses profissionais estão precisando ser reeducados, eu diria, porque não tem condições do que está acontecendo. E aí precisava não somente tipo de uma reeducação, mas que essa reeducação tinha que vir de instâncias maiores, governamentais, principalmente estadual e federal, para que venha a ser aplicado, que esse preconceito seja quebrado, porque como é que eu vou no serviço de saúde e eu não me sinto bem nele? Sendo mal atendida, porque a forma como você atende uma mulher hétero é totalmente diferente da forma como você vai atender uma mulher lésbica. E aí você precisa ter conhecimento técnico-científico e principalmente do seu individual para atender esses públicos. Nossa, muito importante, né? O que você acabou de frisar. A ideia de você atender uma lésbica, por exemplo, ou gay, hétero, né? Então quer dizer que precisava de técnicas diferenciadas para que essa pessoa pudesse ser bem acolhida. É isso? Que tipo de técnica seria essas? Um exemplo bem clássico, acho que do dia a dia, da atenção primária, é o exame Papa Nicolau, que é prevenção. Algumas mulheres é mais conhecido justamente por prevenção. E aí, você, como profissional do PSF, normalmente é um enfermeiro que realiza isso. A forma como você realiza em uma mulher hétero é totalmente diferente da forma como você vai realizar em uma mulher lésbica. Principalmente para aquelas lésbicas que não têm contato íntimos com homem. Então, você precisa de uma técnica científica. Estudos estão sendo voltados para isso, para que mude a forma como é realizado esse exame. Até porque a OMS traz para a gente, que é a Organização Mundial de Saúde, que o câncer de colo de útero ele é o terceiro maior no Brasil. E quando você vai olhar dados, ele está justamente maior na população LGBTQIA+. Entendi. Muito importante. E a sociedade, como aceita a questão das diferenças? Porque a gente está falando sobre profissionais, alguns profissionais na área da saúde, muitas vezes não estão capacitados para lidar com esse público. Então, quando a gente parte para uma classe, por exemplo, a sociedade em si, pessoas menos instruídas, como eles lidam com as diferenças sociais? Também tem estudos sobre isso. E o preconceito parte justamente muito pela população também, como um todo, desde pessoas que têm uma baixa escolaridade a pessoas que têm uma alta escolaridade. E aí é necessário justamente que seja feita mais ações de educação para essa população, para que ela venha entender a diferença que existe, diferença de orientação sexual, e está tudo bem, porque a gente não precisa ser igual
a todo mundo. Isso, a gente não precisa ser igual, a gente não precisa ser padronizado, né? Para que a gente possa ser aceito. A ideia de preconceito é a ideia de um pré-conceito, de um conceito que eu crio antecipadamente sobre algo, sobre alguém, sobre alguma coisa. E eu tenho um julgamento próprio de acordo com o que eu sou, de acordo com as minhas faculdades intelectuais, mentais, de acordo com os meus conhecimentos. Então, muitas vezes, essas pessoas prejulgam uma situação antecipadamente e acabam, de certa forma, tendo uma conclusão errônea. Não é? A não aceitação desse público, como você vê no seu projeto de pesquisa, as pessoas que rejeitam, as pessoas que têm um preconceito, pessoas que, de alguma forma, criam os seus estereótipos, as pessoas que querem padronizar outros, né? O que acontece? Como você vê, como você trata isso? Justamente isso que você falou, preconceito, quando entra para a população LGBT, a gente chama de homofobia, e quando você vai classificar por sigla, cada um também vai ter uma nomenclatura. E aí, homofobia é justamente o medo de ser igual. E aí você cria uma imagem, você cria, talvez pela educação mesmo que você teve, pela sua crença, que aí você acaba misturando coisas que não deveria. E aí, às vezes, muitas vezes, é justamente pelo baixo nível de escolaridade. E aí você acha que só é aquilo. E aí também é uma questão muito de cultura, principalmente aqui na nossa região. E aí, você nasceu, você tem que crescer, ser dona de casa, casar e ter filhos. E aí é um padrão que a sociedade criou, um padrão que não deveria existir, jamais. E aí, na última década, a gente tem um número muito elevado, justamente, de pessoas LGBT, e aí o preconceito aumentou cada vez mais. Sendo necessário que as pessoas, elas precisam, talvez elas não precisem aceitar, mas elas precisam respeitar, porque a partir do momento que elas respeitam, elas até criam um ambiente mais favorável para que a população LGBT se adentre em serviços. Entendi. Então, você entende que a ideia da educação, alfabetização do conhecimento, leva com que as pessoas possam, de alguma forma, respeitar mais do que aquelas pessoas que são leigas, totalmente leigas. Justamente isso. Quem busca por conhecimento, hoje não é difícil encontrar estudos sobre. Na verdade, é uma das maiores linhas de pesquisas universitárias hoje em dia, justamente a comunidade LGBT. E é necessário, justamente, mesmo que você não tenha conhecimento, é muito fácil entrar no Google e pesquisar algumas coisas. É claro que está sendo uma linha de pesquisa nova, então tem termos novos quase todos os dias. Mas o básico dá para você saber e aprender em questão de minutos, justamente para derrubar essas barreiras que estão sendo criadas. Estão sendo, não, já foram e estão cada vez mais sendo necessário derrubar elas. Temos aqui algumas pessoas participando já. TV Zaramix está dizendo compartilhe o link. Geise Melo, boa noite. Boa noite, Stephanie Barbosa. Fim ao padrão, né? São os padrões, né, dos estereótipos sociais. E, na realidade, o menino tem que brincar com coisinhas azuis, ou azuis, e as garotas com brinquedinhos rosas, né? Ou seja, isso já vem padronizando as crianças, dando modelo de vida. Se o garoto brincar com uma garota, se ele lavar uma louça, ou se ele fizer qualquer coisa, ele já tem, já fica um pouco duvidoso, né? Uma cultura machista. Infelizmente, ainda no Brasil, em outros países, a gente ainda tem essa ideia, principalmente em países em desenvolvimento, né? Tem essa ideia machista, né? A ideia do preconceito. Esses conceitos formados que, de certa forma, levam a excluir outros seres humanos, não é isso? Então, é a ideia de humanos excluindo outros humanos, porque eles não preenchem aquele padrão que eles próprios criam, que a sociedade cria, e por não parecer com eles, acabam sendo rejeitados. É justamente isso que você citou da criança.
E aí é uma coisa que já vem de casa, já vem de cultura. E aí é um ato de homofobia puro. Você querer classificar cores para pessoas. Não é necessário isso, minha gente. Principalmente para quem tem criança dentro de casa que está assistindo essa live. Pense numa forma de reeducar a sua criança desde pequena se você faz isso. Porque isso é justamente isso. Se ele for brincar, um menino for brincar com a boneca, você já fica, não. Mas talvez ele brinque porque ele goste. É só um brinquedo e não significa nada. Porque isso é uma coisa que ele vai descobrir ao longo da vida dele. E tá tudo bem, tá tudo normal. E aí quando você vem olhar justamente dados, Marcílio, sobre países com homofobia, o Brasil ocupou o primeiro lugar no mundo, onde mata uma pessoa LGBT a cada 24 horas. E aí é justamente isso. Porque o que faz com que mate pessoas LGBT é essa questão da educação dentro de casa. Porque, às vezes, muitos pais descobrem que tem um filho que faz parte da comunidade e o expulsa dentro de casa. Sendo uma coisa totalmente necessária, porque a partir do momento que você expulsa ele dentro de casa, faz com que ele use drogas, muitas vezes se prostitui, porque esses são os dados da realidade, alcoolismo, e aí isso faz com que essa pessoa entre num mundo que não teria necessidade. Porque, não sei se você consegue imaginar, Marcílio, você ser rejeitado pela pessoa que você mais ama, assim, do nada, porque ela não consegue aceitar sua orientação sexual, que é totalmente diferente. É terrível isso. Isso acontece muito. E a gente tem, principalmente, eu atendo muitos casos assim, né? Os próprios filhos são rejeitados dentro de casa porque a sua orientação sexual não está de acordo com aquilo que os pais esperariam dele. Os próprios pais, alguns acabam rejeitando, né? Se você continuar assim, eu vou te expulsar de casa. Eu tenho vergonha. Você é a vergonha da família. Algumas famílias dizem isso. Atende essas pessoas fragilizadas. Porque ao invés dessas pessoas apoiarem, dessas pessoas ser o primeiro apoio que eles precisam, são os primeiros a rejeitarem. Então, é justamente o que você falou, né? Você ter essa ideia de que vai ser aceito, você vai ter aquela pessoa que vai ser acolhida e automaticamente você é rejeitada, né? Então é isso. O André Matos, ele está também nos assistindo. Ele diz, boa noite, doutor Marcílio. Obrigado. Ótimo programa e uma boa noite. André é meu amigo aí, trabalha no CAPS. Um abraço para todo o pessoal do CAPS, para o Neto, para a Thalita, para a Sônia, para a Zélia, né? Para todos ali, o pessoal da limpeza, o pessoal que coopera ali, né? E para o Biro, são pessoas sensacionais aí, todo o pessoal, né, do CAPS. Tem aqui a Valdinha Ferreira, boa noite, ótimo assunto. Muito obrigado aí, todos vocês que estão nos assistindo, né? E é justamente isso, tratar sobre essas diferenças de uma forma que possa conscientizar a família, a população, para que eles entendam que todos têm o seu direito, todos temos os nossos direitos e deveres. A Constituição ela é para todos, independentemente de cor, crença, raça, ideologia, todos têm os seus direitos e deveres. Então, se alguns tivessem algum tipo de privilégio, mas ninguém tem privilégio, é isso? Então, a gente tem que respeitar todos. Todos têm o direito de ir e vir, direito à segurança, né? Então, nós temos esse direito. Esse direito, muitas vezes, ele de certa forma, algumas pessoas não aceitam isso, menosprezam, acham que as pessoas que têm essa ideologia de gênero, eles são menores que outros. Acabam menosprezando. Como você vê isso no seu projeto de pesquisa? Não dele ser rejeitado. Por que a sociedade rejeita? Você falou que é também porque eles não são iguais, né? Eles buscam esse padrão. Então o ser humano acaba rejeitando o outro porque ele não se assemelha, tinha que ser igual ele pensa, é isso? É justamente o que a sociedade, a sociedade espera
padrão que todo mundo seja igual, só que nem todo mundo é. E aí, isso você vê uma questão de diversidade não só em orientação sexual, como em religião, ou várias outras coisas. E a sociedade, por esperar isso, acaba justamente tirando. É justamente o que você falou. A Constituição de 98, ela nos traz todos os nossos direitos e deveres do Estado. Mas, infelizmente, a população LGBT nem sempre tem esses direitos. Muitas vezes são tirados dela. Direitos de coisas básicas, como a educação, a saúde, o esporte, lazer. Muitas vezes é tirado delas justamente porque o preconceito é muito grande. E não é só o preconceito de população, não, dentro da comunidade. É população, preconceito até institucional, vindo de esferas governamentais, porque a política ela foi formulada, política LGBT, só que nos últimos 4 anos, a gente, em vez de andar com ela para frente, ela andou para trás. Teve um retrocesso, sendo que é muito necessário, a gente tem movimentos LGBT, e aí as pessoas acham que os movimentos LGBT só são para pessoas LGBT, mas não é só uma causa das pessoas LGBT, é justamente uma causa em que a sociedade como um todo tem que se envolver. Porque se você tem o direito de ir e vir, porque uma pessoa LGBT não tem? Porque normalmente talvez ela tenha medo de sair à noite de casa, porque é a realidade. O preconceito é muito grande e essas barreiras precisam ser quebradas até para conviver em um ambiente melhor, em sociedade, em harmonia. Isso, porque uma vida saudável é uma vida em sociedade, né? Uma vida onde a gente tem essa liberdade, a gente tem direito, a gente tem, na realidade, um diálogo social, a gente tem essas interações sociais saudáveis, né? Isso gera saúde emocional. Então, a saúde mental ela está diretamente ligada também a esses fatores. Então, imagina a saúde mental de uma pessoa que é rejeitada dentro do próprio lar. Ele precisa estar bem instruído e ter uma boa saúde mesmo, porque senão ele não resiste. É por isso que há tantos suicídios, né, na comunidade. A taxa de suicídio é muito alta. É o CID-10, que é a classificação internacional de diagnósticos, CID-11, desculpa, está sendo aplicado agora em 2022. Ele traz justamente isso, que o preconceito da sociedade faz com que pessoas LGBT venham a ter transtornos mentais. Né? Que aí é uma das novas classificações que entrou como diagnóstico reconhecido a nível internacional, que foi uma conquista muito grande para a sociedade LGBT, porque a gente tem uma alta taxa de pessoas que se suicidam na comunidade. Se você olhar estudos, a maioria das pessoas que cometem suicídio, eu não digo que elas cometem suicídio, e sim que a sociedade faz com que elas cometam um suicídio. Elas não queriam, foi só o preconceito de alguém, a homofobia de algumas pessoas que fez com que ela viesse a cometer. Entendi. Então, ela foi, na realidade, forçada, entre aspas, né? Rejeitada, isso fez com que ela criasse essa ideia. É a ideia da rejeição, né? O próprio ser humano acaba rejeitando o outro porque ele não preenche os padrões esperados. Né? E aí, na realidade, eles dizem a ideia de que a pessoa é doente. Eu já atendi algumas pessoas que diziam o gay e a lésbica são doentes, né? E a gente percebe que o preconceito é uma doença. Então, aquele que está apontando que o gay, que a lésbica, né, ele é doente, certamente ele precisa rever os seus conceitos. Porque ele precisa entender que a doença o preconceito é uma doença. Né? Ele não tem uma saúde emocional equilibrada. Ele não aceita o diferente. Então, ele tem um padrão, ele tem um mundo presumido, e tudo que sai fora daquele mundo para ele é uma realidade absurda. Né? A Maria Helena Silva, ela diz, boa noite. Stephanie Barbosa, tudo o que acontece não é por acaso. Repete, outros respeitam. Né? Respeite. Respeitem o Big Bang. Respeite a criação, é isso que está falando aqui, né?
Fabiana Silva, boa noite, doutor Marcílio. Edileuza Pereira, boa noite, Marcílio. Boa noite, Edileuza. Muito bem-vinda. Então, essa ideia aí do suicídio está totalmente ligada às rejeições. É a exclusão familiar, é a exclusão social, é a exclusão também no trabalho, nas empresas. Existe muito essa ideia de preconceito. Até mesmo nas faculdades existe muito preconceito. Todos os ambientes onde há seres humanos, existe o preconceito. Preconceito, na realidade, como a gente já citou, esse conceito antecipado que eu crio, de acordo com o que eu penso, é, na realidade, a não aceitação do outro ou da liberdade do outro. Eu não governo minha vida, às vezes, e eu quero governar a vida de outras pessoas. Eu quero ditar as regras. Né? Então, assim, o outro tem direito de ser o que ele quiser, é a vida dele. Ele precisa viver a vida dele. É aquela ideia, cada um tem a sua vida, cada um tem o seu CPF e é responsável pelo mesmo. É isso? Exatamente isso. A gente tem o direito de ser o que a gente quiser. E aí ninguém deve intervir na vida pessoal de alguém, até porque quando parte a ser uma questão de orientação sexual, uma coisa pessoal, é sua. Se você quer expor, você expõe. Se você não quer, você não expõe. E aí as pessoas, elas justamente por sair da bola que elas vivem, talvez saia do padrão. Mas, na verdade, quem está fora do padrão são justamente essas pessoas que estão precisando adquirir mais conhecimento para a vida, né? Justamente pessoal e profissional, principalmente, porque você, como profissional, justamente falou de preconceito em escola, trabalho. Pessoas LGBT, elas têm um pouco de dificuldade para arrumar emprego. E aí, quando elas arrumam, meio que elas têm que esconder a orientação sexual dela. Que aí eu não... Ainda estou para conhecer alguma legislação que fala isso, né? Que eles precisam se esconder, porque não tem necessidade. Mas muitas vezes as pessoas LGBT elas têm que se submeter a esse tipo de coisa para que possa ter uma condição econômica boa. Sendo que é uma coisa totalmente desnecessária se essas pessoas tivessem adquirido justamente conhecimento. Quebrar, interromper com esse preconceito que é criado em faculdade. Também é um ambiente, também se tem preconceito também, só que aí acaba sendo uma vergonha, eu acho que para todo o país, porque como é que você está dentro de uma instituição que você está aprendendo todos os dias. Hoje em dia é obrigatório, né, que toda instituição venha dar pelo menos uma cadeira ou alguma disciplina que venha justamente ensinar sobre essa população, que são populações diversas normalmente, as pessoas indígenas, crenças e tudo mais, já para quebrar esses preconceitos. Então, é uma vergonha a gente ainda ver preconceito dentro de instituição de educação. Edileuza Pereira diz assim, obrigada. Sua conversa me ajudou, ou me ajuda muito. Eu andava muito desanimada da vida. Hoje, eu adoro viver. Marissã Mello, boa noite, doutor Marcílio. Boa noite, Marissã. Muito obrigado aí pela tua presença aí, né? Nos assistindo, uma telespectadora da gente, que está sempre dando importância, está sempre nos motivando a estar aqui. É isso? Valdinha Ferreira. A refeição é o que a gente mais vê. Boa noite. A rejeição, né? Deve ser a rejeição. A rejeição é o que a gente mais vê. Boa noite. Claro, essa ideia da rejeição, né? As pessoas são rejeitadas porque elas não preenchem aqueles padrões que outras pessoas criam, né? Por que rejeitar um ser humano? Então, eu falo que eu sou tão legal, tão bom, tão perfeito, né? Mas aí eu acabo rejeitando outra pessoa com toda a minha perfeição. Não é isso? Ah, ele é gay, ela é lésbica. Ela é bi. Ela é trans. Aí eu acabo rejeitando porque eu sou muito perfeito. Peraí, mas quem está errado nessa história? Acaba que está errado justamente você, né?
porque não existe ninguém perfeito. Ninguém é perfeito, todo mundo tem suas diferenças. Então, a partir do momento que, independente de onde você está, você tem esse preconceito contra uma pessoa da comunidade LGBT, você está acabando colocando sua imagem lá embaixo. Por mais que você seja uma pessoa de referência importante, a partir do momento que você é visto por alguém da comunidade mesmo que seja para uma pessoa, você está lá embaixo. Você não deve ter. Infelizmente, quebrar o preconceito no Brasil ainda vai ser uma barreira muito grande, não só no Brasil, como no mundo. Mas é uma coisa que a gente vai lutar. Com certeza a gente vai estar em grandes movimentos. A gente pretende trazer justamente para o Agreste, que a gente também não tem muitos aqui. Mas aqui a gente tem uma população LGBT enorme, que quando precisa de uma assistência tem que se deslocar por Recife. Sendo que é uma coisa desnecessária. E a gente vai pretender trazer movimentos justamente para cá. Não só para a cidade aqui em si, mas sim todo o Agreste. Justamente porque aqui a gente tem um certo número elevado de pessoas que têm um baixo conhecimento sobre. E aí a gente precisa entrar com intervenções para reconhecimento, adquirir conhecimento sobre, para justamente tentar interromper com esses preconceitos que tem na sociedade. Olha lá, Jaciele Vieira. Boa noite, doutor Marcílio. Ótimo tema para debater, pois ainda existem pessoas preconceituosas. Devemos aceitar. Não devemos julgar, somente apoiar. Essa é a fala da Jaciele, ok? Então, assim, Jaciele, com certeza, existe pessoas muito preconceituosas em todos os aspectos. Preconceito de raça, preconceitos religiosos, e preconceitos também, todos os aspectos. Uma pessoa preconceituosa, na realidade, ela tem vários conceitos. A gente pensa, é só contra gays e lésbicas, é contra religião. Não. É contra a cor. Não. Ele pode ter vários preconceitos sobre determinadas coisas que ele não aceita. Tudo que ele não aceita, tudo que não se enquadra no mundo dessa pessoa, para ele está fora. Não vale, tem que ser excluído. Tipo Adolf Hitler, uma raça ariana, loiros, olhos azuis. Sejam aceitos. Isso, quem tem preconceito não só tem uma coisa, né? Sempre vai ter com várias. E aí é necessário que essas pessoas venham buscar conhecimento sobre. E aí as pessoas trazem momentos como esses, a gente tenta trazer também, justamente, adquirir, deixar pelo menos um pouco para você saber que não é necessário. Porque a partir do momento que você pratica o preconceito com a pessoa, você está prejudicando ela e você não tem noção do quanto. Porque isso traz agravos à saúde. Justamente coisas que a gente falou, suicídio, homicídio no país, a gente ocupa o primeiro lugar no mundo. E aí é questão justamente dessas pessoas que têm preconceito. E esse preconceito ele faz com que pessoas venham a sofrer demais. Porque imagine, você não se sentir bem em um lugar que você vai justamente porque tem pessoas que são deficientes de falta de conhecimento sobre sua orientação sexual. Sendo que você não é obrigado a gostar nem a aceitar, mas você é obrigado a respeitar. Com certeza. Essa ideia de quando a pessoa causa esse sofrimento para outros, ele está causando sofrimento para si próprio também. Essa pessoa preconceituosa, ele precisa de tratamento. Essa é a realidade. Ele deve buscar ajuda psicológica para lidar com essas situações, porque ele precisa viver em sociedade. E viver em sociedade é você viver bem, não é somente estar na sociedade. Mas como nós temos os nossos direitos e deveres, você não consegue viver bem em sociedade, você precisa buscar ajuda. Né? Por exemplo, os preconceitos religiosos. Isso é uma guerra terrível. Até mesmo entre as próprias religiões, há os preconceitos. Porque uns se julgam melhores que outros. Exatamente. É uma mistura muito também de religião. Elas brigam entre elas, sendo que aí também é uma questão de diversidade, que você tem que vir
a respeitar, né? Porque quando se trata de LGBT, as pessoas tendem a misturar muito religião com LGBT, mas são coisas totalmente distintas. Religião não determina a orientação sexual de ninguém. E esses conceitos religiosos, por exemplo, algumas pessoas se julgam superiores a outros porque acreditam que a crença delas é mais eficaz que a crença da outra, é a mais certa. E tem isso, tem essa guerra de religiões. Tem muitos conflitos religiosos, tem muitas pessoas que acabam também, de certa forma, tirando a própria vida, porque sofrem esses preconceitos, são obrigados a vivenciar algumas práticas. Outros grupos que cometem suicídio em massa, em nome da religião. Grupos como antigos que matavam em nome da religião. E a religião, na realidade, sempre foi uma causa que precisa ser estudada. As pessoas precisam estudarem, as pessoas precisam, por exemplo, chegar a esse conhecimento para entenderem o que eles querem acreditar e respeitar a crença do outro. Porque existe essa ideia desse preconceito religioso também. Isso é muito grave em universidades, isso é muito grave em todos os ambientes, na sociedade, nos trabalhos, na vida social, que é a sociedade, a vida social, entre amigos. Há muitas pessoas que criam inimizades, conflitos, pessoas que adoecem, pessoas que ficam depressivas, porque têm um medo, têm uma opressão. A religião oprime algumas pessoas, eles se oprimem entre si e acabam adoecendo. Então, todos esses fatores, eles são causadores de doenças emocionais. Com certeza, né? E é incrível, como justamente você falou, que tudo se baseia em você procurar ter uma educação sobre. Porque aí, às vezes, você entende sobre sua religião, mas você não entende sobre a religião do seu colega do lado. E aí você acaba praticando preconceito com ele, sendo totalmente necessário, pois se você não tem o conhecimento, você não deve nem opinar. É uma questão muito pessoal de cada um acredita no que quer. E aí a gente tem esse direito a gente ser livre para acreditar e ser o que a gente quiser. E aí, justamente isso, pessoas se matam por conta de religião, brigam. E aí é uma coisa que realmente é muito complexa também, precisa ser muito estudada ainda. Tem muita coisa ainda a se descobrir e aprofundar. Porque justamente isso traz muitos transtornos à saúde, bastante, principalmente mentais, né? Isso. Tem um preconceito de raças também, né? Você falaria sobre esse preconceito de raças? Por exemplo, em São Paulo, eu presenciei muitas pessoas que tinham um preconceito terrível contra bolivianos. São Paulo, na realidade, é uma mistura de raças. O Brasil é uma mistura de raças. Mas São Paulo, em si, é uma mistura de etnias, cores, de raças, pensamentos. Então, eu vi muitas pessoas preconceituosas concernente a bolivianos. Você falaria sobre esse tipo de preconceito de raças, cor? Preconceito de raça é justamente isso. O Brasil não é só agora. Quando ele foi colonizado, né, a gente teve muitos povos que veio adentrar na época, desde europeus a tudo mais. Hoje, quando se fala em preconceito de raça, a gente entra também com o pessoal indígena. E aí tem barreiras de um país que é de origem deles, que ele já estava aqui, porque acredito que o senhor saiba que a gente tem costumes europeus, então a gente adentrou no país deles. E aí não só tem a questão indígena, justamente tem esse de bolivianos. E aí a gente que tem esses costumes europeus, que é o que a gente tem, que é a realidade, se você for estudar, a gente tem costumes europeus. Porque o correto do nosso país era para ser indígena, seria para ter justamente a cultura indígena. Não é à toa que a cultura indígena no nosso país ela é prioritária em muitas coisas. Na vacinação foi um exemplo. Esses foram os primeiros. E aí as pessoas criticam justamente por não conhecer a etnia do outro. E aí elas praticam esse preconceito de raça, de cor e de tudo mais, sendo que é necessário buscar sempre conhecimento sobre. Não é fácil você adentrar na cultura de outra pessoa,
de outros povos, viver com outros povos. Já é difícil, muitas vezes, viver com pessoas que têm já os nossos costumes, quem dirá com de outros. Só que a gente tem a obrigação e o dever de respeitar a cultura do outro. Isso mesmo. Bem, Jaciele Vieira diz assim: luto sempre com a questão de preconceito em relação ao meu físico, que é tipo um desafio, pois cada vez é mais desafio lutar contra a minha mente. Sou uma pessoa totalmente excluída, pois mal consigo sair de casa. Nossa, isso é muito ruim, né? Essa ideia de totalmente excluída, mal consigo sair de casa, né? Você precisa buscar ajuda psicológica, né? Isso vai te fazer bem. Para quê? Para que você possa se aceitar, né? E não dar essa importância para a sociedade. Não dar essa importância para o que outras pessoas pensam sobre você ou acerca de você. O importante é o que você é. Você é importante. Mas uma vez que você se diminui, isso fica muito ruim, porque é você quem se exclui. Às vezes a gente pensa que a sociedade nos exclui. Tá? A sociedade tenta nos excluir, a sociedade tem os seus preconceitos. Mas uma vez que nós estamos bem com nós mesmos, a nossa autoestima está boa, está elevada, a gente não deixa ser, por exemplo, sofrer esse tipo de preconceito, se levar com o julgamento de outras pessoas. A gente não deixa a autoestima ficar baixa, não dá importância para o que outras pessoas pensam sobre nós. O que outras pessoas dizem é a visão deles. Isso quer dizer que seja nós, né? Então, assim, para ela é muito importante essa ideia de buscar ajuda psicológica. Camila, tem uma pergunta para você aqui, você só responde se você quiser. Mas eu vou ler, tudo bem? Stephanie Barbosa, ela pergunta assim: Camila, você é LGBT? EIA+? Ok, você só responde se você quiser, tá bom? Bem, é uma coisa sua. Você que responde sim. Edileuza diz assim: verdade. Edileuza diz assim: o mundo está cheio de gente preconceituosa. É muito triste. É uma tristeza, né? Eles que julgam que outras pessoas são doentes e eles estão precisando de ajuda para lidar com a forma de ver, a forma de julgar, a forma de entender o outro. Ele cria um conceito sobre o outro e acaba excluindo o outro. Ele exclui o outro porque ele não é aquilo que ele queria que ele fosse. Então ele não se contenta de ser quem ele é. Ele quer que outras pessoas sejam ele. Sejam as ideias dele. Seja o pensamento dele. É muito triste, né? Então tem outra, a Edileuza, né, ela é muito triste. O que você acha disso? Na verdade, é sim, muito triste, só que aí é justamente uma questão de percepção da gente mesmo e não ser uma bucha e absorver tudo. E aí você tem que ter um psicológico muito bom, muita terapia para que não absorva tudo, não acaba ficando justamente que nem a colega aí falou, se exclui da sociedade, sendo que não é necessário, mas a gente não precisa ter um padrão normativo, porque esse padrão não, se existisse, seria todo mundo igual, não teria diferença em nada. Só que a desigualdade ela é muito diversa, você consegue observar em coisas básicas do dia a dia. Que uma pessoa tem um celular melhor do que o outro, que um tem uma casa melhor do que o outro, que outro tem carro, outro não tem. E isso é a mesma coisa quando vai partir para religião, orientação sexual, raça, cor e tudo mais. Não faz diferença. Ninguém pediu para nascer negro. Ninguém pediu para nascer branco ou loiro, ou com os olhos azuis. Ninguém pediu para nascer pobre, rico. Entendeu? Ninguém pediu. E na realidade a gente esquece que nós somos mortais. E a gente gasta a vida da gente cuidando da vida de outros.
Isso é muito feio, isso é muito. E ainda se achando que é o saudável, o bonito, certo? E achando na realidade que ele que é a estrela do mundo. E desprezando ou menosprezando ou excluindo pessoas que precisam viver. Tem direito ao seu espaço. Tem direito de ser feliz. Tem direito de viver a vida. Porque a vida é individual. É subjetiva, é pessoal. Cada um tem um determinado tempo de vida. Tem direito de fazer da sua vida o que quer. E outras pessoas não têm direito de ditar as regras da tua vida. Então essas pessoas que, por exemplo, eles têm ainda medo. Muitas pessoas têm medo. Eles não se aceitam, eles têm medo de falar para algumas pessoas sobre a sua ideologia de gênero. Eles não se aceitam porque, se eles falarem, boa parte da sociedade vão apedrejar. Despertar, não é isso? Justamente muitas pessoas não se expõem tanto, têm justamente medo de se expor, porque tem medo do que vai vir a acontecer. O preconceito é muito grande, começa de dentro de casa, se for pessoas que têm um baixo nível de escolaridade. Começa daí, então, são pequenas coisas que acaba que a comunidade consegue observar no dia a dia se deve ou não deve expor. Porque normalmente, a gente, quando tem a expor esse tipo de coisas que é muito pessoal sua, você só expõe mais com pessoas mais íntimas. Então, justamente com pessoas que você sabe que não vão praticar preconceito com você. Então, é super normal ter esse medo, que não deveria ter, mas acaba se tornando normal, justamente devido ao preconceito da sociedade em si. Porque muitas vezes o preconceito que uma pessoa pratica com uma pessoa LGBT acaba levando ela ao suicídio. Porque nem todo mundo tem um estado mental muito bom para aguentar um preconceito tão intenso como é. Aí entra justamente questões de que LGBT não é uma escolha, né? E aí ninguém escolher ser uma coisa que sofre tanto, que passa por tantos momentos difíceis, porque qualquer pessoa que é LGBT passa. Coisas básicas passa. Às vezes você está passando na rua e alguém fala: olha o gay, olha a sapatona, olha o viado. Minha gente, isso acaba com o psicológico de alguém. E aí são termos que não são utilizados, principalmente com pessoas que não têm intimidade com pessoas LGBT. Porque muitos tendem a utilizar, mas quando estão entre si, entre pessoas que têm a mesma orientação sexual, eles vão e comentam assim. Mas isso não dá espaço para que você, no meio da rua, faça isso com uma pessoa LGBT. Até mesmo porque é preconceito e ele pode ser punido. Tem leis que pode punir, né? E ele pode também ganhar um processo, ele pode ser processado por preconceito. Então, assim, ninguém é melhor que ninguém. Todos são iguais perante a lei. Exatamente isso, porque a gente já tem legislação que homofobia é crime. E aí é causa ganha para qualquer pessoa, porque aí traz danos à saúde mental. E aí, hoje em dia, o judiciário leva em consideração isso. Infelizmente, tem pessoas que ainda não têm conhecimento, até pessoas próprias LGBT, pessoas um pouco mais, eu posso dizer assim, que não têm conhecimento, que já pode realizar uma denúncia. A gente acredita em serviço de saúde básico, polícias, como a daqui da cidade, já tem uma notificação compulsória, que notifica casos como esses de homofobia no meio de rua, homofobia na escola. E aí, não importa a idade que você tenha, se tem 12, 13, 14, 20, 60 anos, mas você pode ir lá e fazer. Muitas vezes você consegue também fazer pelo Ministério da Saúde, pelo site. Também é fácil para quem tem acesso à tecnologia. E aí, hoje em dia, é muito fácil de conseguir punir uma pessoa que pratica homofobia. Isso é muito bom. Na realidade, os seres humanos, eles precisam viverem em sociedade, respeitando o direito dos outros, sabendo que ele tem o direito dele de ser. Mas isso não dá direito a ele tirar o direito do outro. Né? Então, assim, ele se julga superior, porque ele é hétero. Ele se julga superior e tem pessoas que falam, você
escolheu mentira. Entendeu? E a gente percebe esse discurso. Você escolheu ser gay, ser lésbica, ser trans, ser bi, por pessoas que são instruídas. Eu já ouvi muitas vezes pessoas instruídas, acadêmicos, falando: você escolheu ser gay. Você escolheu ser até outra palavra. Entendeu? Mais chula. E aí é muito feio você ouvir isso, porque não é uma escolha. É a orientação sexual da pessoa. Como você falou, Camila, a pessoa não escolheria uma coisa que traria sofrimentos. Até mesmo porque eu já atendi pessoas, eu atendi uma pessoa, entre os casos que eu atendi um caso que falou assim: puxa vida, eu sou muito triste por ser gay, eu não queria ser. Não tem como mudar isso. Eu não escolhi. E a questão dele é que ele não entendia porque ele era gay. Ele não entendia isso. Ele não entendia porque ele sentia atração por pessoas do mesmo sexo. Ele disse: Marcílio, eu luto contra isso, eu não consigo. Né? E a ideia é você trabalhar para ele se aceitar. Realmente quem ele é. O processo pode demorar de meses a anos. A questão da própria aceitação da pessoa, né? Exatamente isso. E aí acaba trazendo um certo sofrimento para essa pessoa. E aí a gente também já não precisa de uma sociedade julgando tanto, causando tanta homofobia, até porque eu acredito muito que as pessoas devem gostar de outras pessoas pelo que as pessoas são, não pelo sexo biológico, porque isso não quer dizer nada. E é isso que a comunidade LGBT bate muito na tecla. A gente gosta de pessoas pelo que ela é, não pelo sexo biológico. Isso mesmo. Drica Ferreira, boa noite. Boa noite, Drica. Muito obrigado por estar aí nos assistindo, nos acompanhando, né? Acompanhando essa programação, falando sobre diferenças sociais. E essas diferenças, na realidade, elas precisam serem respeitadas. Então, você que está nos assistindo, você que tem nos acompanhado a programação, o Psicólogo Responde, essa programação tem esse intuito de trazer reflexões, conscientização, para que a nossa população, para que as pessoas que nos acompanham possam viver melhor. Você tem o direito de ser quem você quiser, mas isso não te dá o direito de julgar outras pessoas, rejeitar, de excluir, de menosprezar, desvalorizar, desumanizar. Então, na realidade, você tem o seu direito, mas isso não te dá o direito de ser cruel, como dizia William Shakespeare, né, em uma frase, falando sobre a ira, a raiva, como Shakespeare falava. William Shakespeare, ele disse assim: você tem direito de ficar com raiva, mas isso não te dá o direito de ser cruel. E tem muitas pessoas que são cruéis, batem, que espancam. Como na Paulista a gente viu muitas vezes. Como aqui em Pernambuco a gente já viu muitas pessoas sendo espancadas pela sua orientação sexual. E pais que batem em filhos. Pais que rejeitam filhos. Pais que se intrigam de filhos que eu conheço. Porque a orientação sexual deles não era o que os pais queriam. É ridículo, né? Um pai que rejeita o próprio filho e expulsa de casa porque não respeita a orientação sexual dele ou dela. Exatamente isso. É um ato ridículo. Ridículo você bater, espancar uma pessoa. Espancar uma pessoa justamente só pela orientação sexual dela. E aí, muitas vezes, esses casos de espancar acabam levando a pessoa a óbito, ou então deixa sequelas que são irreversíveis, porque normalmente quando ocorre esses fatos de agressão, não é tipo uma agressão leve, não, minha gente, é uma agressão que normalmente essas pessoas param na UTI, que acabam não conseguindo. Quando se voltar, fica com sequelas muito graves, se não for a óbito, antes de ser prestado socorro, porque normalmente acontece em lugares que não tem muito movimento, então não está passando ninguém por perto, acaba não vendo a pessoa além de bater. É óbvio, se bateu, não vai ligar para um serviço de emergência,
Essa pessoa fica muitas vezes lá. Já aconteceu casos absurdos de pessoas LGBT ser espancadas na rua e não ter morrido pelo fato de ter sido espancada, e sim porque ficou sentindo frio por muito tempo e não apareceu ninguém para ajudar. E aí essa é a realidade. As pessoas praticam preconceito, mas elas não têm noção do que elas estão fazendo. Quando é preconceito com agressão, é muito pior, porque não, é uma coisa que é muito complicada de chegar e se falar, porque infelizmente acontece, é uma realidade no nosso país, que ocupa, óbvio, o primeiro lugar no mundo em relação a isso. Ok, antes de chamar aqui os comerciais, quero dar o meu boa noite aqui para Júlio Costa. Boa noite a todos. Júlio Costa, que fez uma programação também maravilhosa comigo. Em breve estarei convidando ele novamente aqui. Na realidade, é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa também, Camila, muito instruído. Vale muito a pena quando ele esteve conosco aqui. Foi muito bom. Vou chamar os comerciais, tá bom? Ele vem aí. Mega Feirão das Mães Barra Nova Magazine. Diversos setores da loja com descontos de 15% nas compras parceladas em até 15 vezes e 30% nas compras à vista de 2 a 14 de maio. E no dia 1º de junho, sorteio de 10 super prêmios. Você não pode ficar fora dessa. Mega Feirão das Mães Barra Nova Magazine. Praça São Vicente Centro, Saloá. Telefone 981-268859. Entregas e montagens totalmente grátis. Trabalhando em família para satisfazer a sua. Ok, estamos de volta. O doutor Júlio Costa disse aqui, sou seu fã, doutor Marcílio. Nossa, eu que sou seu fã, viu? Muito obrigado também. Ele está nos parabenizando aqui. Parabenizou, disse que é fã. Eu fico muito feliz, né? Pelas suas palavras, doutor Júlio Costa, sei, é recíproco, tá bom? Com certeza você é uma pessoa incrível também. Quero mandar o meu boa noite para todas as pessoas aqui de Paranatama, para o prefeito Valmídio Leite, para o Nino, secretário de Saúde, também para o André, do Centro de Reabilitação, a Diana, né, do CEMUP, e todos os meus colegas de trabalho, toda a equipe da saúde de Paranatama, da educação, os professores, né? Feito muitas amizades aqui em Paranatama, um local que eu estou sendo muito bem acolhido. Muito obrigado, Paranatama. Mandar um abraço para o pessoal que estão aqui também, nos auxiliando, né, do outro lado aqui das câmeras, né? E muito obrigado, Paranatama, uma equipe maravilhosa. Cada dia estou me identificando mais com o Paranatama. Quero agradecer a Thalita pelo convite que ela me fez para uma palestra esse dia na assistência social, foi maravilhoso. Um abraço para o pessoal do Conselho Tutelar, para toda a equipe de Paranatama, para toda a rede, não é isso, Camila? Parabéns a todos. Quero mandar um abraço para todas as pessoas também que têm nos procurado os atendimentos aqui em Paranatama, o pessoal que vem para o CAPS, o pessoal que vem aí para o Centro de Reabilitação. São muitas mães cuidando aí de seus filhos, são uma população inteira sendo atendida no CEMUP, né? Muitas especialidades ali, recebendo os atendimentos, pessoas que estão buscando a saúde, né? Cuidando da saúde, o hospital, pessoas maravilhosas aí uns cuidando de outros, né? Você também, né, Camila? Você está nessa caminhada, estudando enfermagem para estar cuidando aí das pessoas, né? Esse é o objetivo da minha vida, é esse. Principalmente de cuidar de pessoas com diversidade muito maior. Aí já comecei de agora minha linha de pesquisa, é uma coisa que eu pretendo adentrar durante os próximos anos da minha vida. Eu acredito que tem muito ainda a se conhecer sobre a LGBT, religião, etnia e tudo mais. Legal, muito bom. Voando sem rumo. Eita, que voo bom, hein? Está dizendo aqui, boa noite. O nome colocou voando sem rumo. E nós estamos voando, nosso rumo a gente não sabe, né? Todo dia é uma coisa nova, né?
Então, eu também, né, quero, em nome da Clínica Psicológica Espaço de Saúde Mental, lá em Bom Conselho, onde eu atendo, quero também deixar aí o meu número de telefone, que é o 98111 6028. 98111 6028. Você que precisa de atendimentos para crianças, jovens, adultos, eu estou atendendo ali. Crianças com TDAH, né? Atendendo crianças com déficit de atenção, fazendo ali uma análise, fazendo ali anamnese para ver. E cuidando dessas crianças, cuidando também de pessoas que têm luto, a questão de rompimento de relacionamento e trabalhando vários aspectos ali. Pessoas que não se aceitam, trabalho também com muitos professores, faço atendimento ali. Muitos professores têm me procurado e um público muito legal. Marlene, né? Marlene Cordeiro da Costa, boa noite. Muito triste saber que tem pessoas com tanta crueldade. Tem, né? Pessoas que espancam o outro porque ele diz, eu sou gay. Pessoas que espancam o outro porque diz, olha, eu não penso como você pensa. Pessoas que espancam, deixam uma pessoa com traumatismo craniano. Porque ele diz, eu me identifico com uma pessoa do mesmo sexo. Então, o ser humano, na realidade, ele é cruel. E ele precisa trabalhar essas crueldades. Né? Boa parte dos seres humanos, eles precisam muito serem tratados. Nós temos muitas pessoas que, de acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde, eles estão adoecidos ou adoecidas. Pessoas adoecidas, por quê? Porque saúde é o bem-estar físico, psíquico, social. Você não está bem socialmente, você logo está adoecido, segundo a OMS. Exatamente. É um bem-estar biológico e social, né? E aí, ano passado, eles acrescentaram cultural e espiritual também na categoria. Caleb disse assim, parabéns para todos os enfermeiros. Hoje é seu dia, profissão maravilhosa. Lúcia. Hoje é o dia, né? Hoje se comemora o dia da enfermagem. Parabéns para todos os enfermeiros de todo o Brasil, Paranatama. Parabéns para você, Camila, que está nessa caminhada. Na realidade, há essa profissão, né? Eu não falo nem título, nem diploma, nem nada, porque diploma é somente uma prova que você esteve ali. Profissionalismo, competência é totalmente diferente. Exatamente isso que eu sempre falo. Ter um diploma é muito fácil, o difícil é você ser um profissional bem qualificado. Isso. E parabéns para todos os enfermeiros que estão ali, passando noites de sonos em prol da vida de outras pessoas. Na realidade, os enfermeiros, doutores, né, as pessoas que trabalham 24, 48, como é? 24 por 36. 24 por 36, é isso? Ok. Um erro aí, gente. 24 por 36. Então, eles não dormem. Passa a noite inteira num plantão, aguardando chegar pessoas para que eles possam estar e também cuidando das pessoas que estão nos leitos, não é isso? Eles passam muitas madrugadas de sono, né? Exatamente isso, porque a gente é a profissão que tem o primeiro contato com o paciente, sempre está mais presente com ele. Justamente isso, a gente tira plantões muito longos, sem dormir, tudo mais. Na verdade, a gente doa a nossa vida para cuidar de outras pessoas. E aí é uma coisa muito boa que a gente, acho que demora um tempo para você decidir, não, eu realmente quero isso para a minha vida. E é isso. Camila, legal. Eu quero te agradecer muito porque você aceitou esse convite. Com certeza, nós refletimos um tema muito importante aqui. Você trouxe muitas informações precisas. Com certeza, mudará a vida de pessoas. E as pessoas que nos assistirem, com certeza,
terão outra visão acerca de preconceitos. O que é ser uma pessoa preconceituosa? Eu quero que você faça suas considerações finais, tá bom? E a palavra está com você. Eu espero que nesse momento que a gente teve aqui, para você estar assistindo a gente, que tenha justamente saído com um pouco de conhecimento já, uma base muito boa, acredito. Você acha que ainda não é o suficiente, porque um momento como esse não é o suficiente para trazer questões LGBT ou sobre religião, crenças e tudo mais, mas pesquise a mais. É muito fácil hoje em dia você ter acesso à informação. Às vezes, se você é uma pessoa que pratica preconceito, tente mudar isso, porque às vezes esse preconceito que você está praticando pode fazer com que uma pessoa cometa suicídio ou faça com que ela tenha transtornos mentais. Então, olhe para outra pessoa como se aquela pessoa fosse você. E aí você normalmente quer se sentir bem, quer se sentir confortável, quer sempre estar em um bem-estar muito bom. Então, quando olhar para o outro, olhe dessa forma. E é isso que eu quero deixar para vocês. Uma coisa também, um argumento muito importante é que a gente deve gostar de pessoas pelo que elas são, não pelo sexo biológico. E aí, é uma frase que a comunidade LGBT usa bastante para justificar que, na verdade, não precisamos justificar nada para ninguém, apenas e pronto. E eu espero ter deixado um pouco de conhecimento para vocês. Obrigado. Antes de finalizar, a Marlene Cordeiro da Costa, ela diz assim: Deus os abençoe. Ela diz: parabéns para todos esses profissionais. Deus os abençoe, se referindo aos enfermeiros. Parabéns para os enfermeiros. Muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco até esse momento e a todos vocês que irão assistir. E na próxima programação terá uma professora de português e nós vamos falar sobre o tema Ser Humano. Bem? Então até a próxima quinta-feira, aguardo vocês. Uma boa noite, muito obrigado. Até.